Olá a todos e todas, estamos aqui com mais um episódio do podcast da ASP, o ASP Talks. Hoje vamos falar de mediação em empresas familiares e para isso eu tenho aqui uma convidada que é advogada, mediadora, mestre em doutora em Direito Processual, professora Fernanda Tartucci. Fernanda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada, Flávia, uma honra recíproca, sempre uma alegria voltar para a ASP, a casa da advocacia. Você é sempre nossa grande parceira. E hoje trouxemos esse tema que acho que interessa a todos, não só os advogados, né, mas como a gente vai ver que interessa bastante a toda a comunidade brasileira, né? Porque a gente tem muito, a gente vai falar um pouco de números até, a gente tem muitas empresas familiares no Brasil, né? E qual, né, para começar nessa nosso bate-papo, né? Qual é esse cenário quantitativo, né? Que a gente pode falar de empresas familiares no Brasil? A pergunta é ótima e a gente tem um cenário global muito intenso já. 75% das empresas no mundo são familiares. Você pensa, uau! No Brasil isso chega a 90%. Nossa! Então isso realmente é um recorde até no mundo. E é muito interessante como a gente vai ter então um papel significativo dessas empresas familiares, né? Elas vão contribuir com aproximadamente 65% do PIB, 75% dos trabalhadores atuam em empresas familiares. Então é muito interessante a sua observação, porque esse papel central na economia, né, na realidade das pessoas, vai impactar não só os sócios que são familiares, mas também os funcionários, os colaboradores. Então, a gente pode ter muitas vezes um conflito familiar muito agudo, que pode acabar gerando a própria extinção da pessoa jurídica, o rompimento dos laços familiares. Então, esse é um tema que vem chamando muita atenção. E a advocacia também fica muitas vezes ali num cenário complicado, porque o pessoal do direito de família, muito focado nas situações sensíveis, mais pessoais, e os empresarialistas, né, os comercialistas, mais nas questões objetivas. Então, a gente vai ter um tema que vai misturar o afetivo com o subjetivo e a advocacia realmente tem que estar preparada para lidar com esses conflitos. Então, e é bem interessante pensar também no tipo de empresas. Dados mostram que, de acordo com o mapa das empresas divulgado pela Receita Federal, nos primeiros 4 meses de 2022, 5.884.240 ativas estavam, então, né, no Brasil, atuando, e 79,31% limitadas, mais de 4.600.000 empresas. Então, nessas sociedades limitadas, aquele requisito da affectio societatis, o afeto de sócio, é muito importante. E fatos da vida, como morte de um dos sócios, ou divórcio, tudo isso pode gerar muitos impactos na vida das empresas. Então, saber lidar com esses conflitos vai fazer uma grande diferença. E para fechar os nossos números, um grande desafio é o da sucessão das empresas. De cada 100 empresas familiares fundadas no Brasil e no mundo, só 30 sobrevivem à segunda geração. Veja só, 70 então ficam pelo caminho. 15 a terceira geração, então os netos só 15, né, por cento, e 4 a quarta geração. Então a gente tem uma verdadeira mortandade de pessoas jurídicas, extinção, justamente por conta da falta de gestão adequada de conflitos. Os conflitos, a família, conforme a família vai crescendo, né, isso é da família, né, os Exato. Conflitos vão aumentando, né, e aí vão tendo novos personagens disso. Mas para a gente poder considerar uma empresa familiar, o que ela precisa para ser considerada uma empresa? Basta 2 sócios serem família? Como que isso funciona exatamente? Legal, essa pergunta ela é muito boa, né? Porque a gente tem vários perfis de empresas familiares. Então, aquela que se identifica com a família há pelo menos 2 gerações. Então, tem essa coisa de pai para filho, de vô para neto. Os valores também podem estar ligados ao sobrenome da família ou à figura da pessoa que fundou. A situação de, vamos dizer, polêmicas entre gerações é bem forte, mas o fundador é uma figura importante. Ou então, a sucessão dos gestores e da diretoria costuma ser diretamente vinculada a fatores hereditários, o que também costuma ser bastante problemático. Às vezes você tem um colaborador que está na empresa há 20 anos, esperando chegar diretor, de repente, aquele filho do fundador que não se deu bem como dentista, chega na empresa. Então pode imaginar o ruído que a gente vai ter, né, com essa sucessão, mas isso é o típico das empresas familiares mesmo. Ou então, a propriedade e o controle acionário estão preponderantemente em mãos da família. Então, como você vê, são fáceis aí as opções e recorrentes mesmo.
mesmo essas situações. Não existe, então, nenhum regramento, né, que possa falar, essa empresa é familiar, né? A gente não é uma nova, acho que isso é importante a gente deixar claro, né? Não é um novo tipo de empresa, né? Perfeito. Na verdade, é só isso, é só essa relação familiar que acontece. É isso aí. Né, dentro da empresa. E o que você vê como vantagens, né? A gente fala um pouco, né, você falou já de dificuldades, né? Acho que daqui a pouco a gente entra mais nas dificuldades, mas assim, o que você vê como vantagens da empresa familiar? Eu acho interessante pensar nas vantagens, até pensando nesse nosso grande número, né? Por que no Brasil a gente até tem mais empresas familiares do que outros lugares do mundo? Então, tem um livro interessante que eu estudei na época do doutorado, chama Cabeça do Brasileiro. E esse sociólogo, ele vai dizer que o perfil dos brasileiros, e um dos aspectos que ele destaca é o familismo, que é esse foco muito grande na família. Então, no final de ano, Natal, a família se reúne. Então, tem uma grande centralidade na família. E isso explica, então, por que as empresas também são familiares. Porque, de alguma maneira, as famílias são um ambiente de confiança. Então, o que são aí as grandes virtudes? Uma organização interna leal. Então, as pessoas confiam uma nas outras. Geralmente, costuma haver uma formação de laço entre antigos proprietários e os antigos funcionários. Então, você vai ter realmente aquela sinergia. Uma sensibilidade até em relação à comunidade onde opera. Então, costuma haver um cuidado maior com o bairro, com as localidades. Uma estrutura administrativa e operacional enxuta, pelo menos nas primeiras gerações, né? Às vezes depois vira um penduricalho de parentes, mas o começo tende a ser assim. E também um comando centralizado, o que otimiza as decisões mais rápidas, o que pode ser bastante interessante. Então, acho que essas são as 5 principais vantagens, mas eu destacaria esse senso de lealdade que as pessoas sentem nas empresas familiares. A gente, né, lembro das primeiras aulas de direito comercial que a gente tem na faculdade, né, que o mais importante dentro da sociedade é justamente a affectio, né? Exato. Então, isso dentro da família, a princípio, né, a gente teria uma maior força, né? Mas como você até mencionou já, muitas vezes a gente tem certas dificuldades, né? Aquela história que você falou do funcionário que está há 20 anos na empresa e às vezes é um limitador de crescimento para outros colaboradores ou para sócios com menor participação, né? E quais outras desvantagens você vê nas empresas familiares? Né? Isso também é muito importante a advocacia ter em mente, porque a gente às vezes é perguntado, puxa, a empresa estava indo tão bem, de repente começaram a ocorrer ruídos que estão gerando problemas muito sérios, né? Então, primeiro, um caráter emocional, que é a vantagem da lealdade, por outro lado, traz muitas vezes confusão entre os papéis, o que é da família, o que é da empresa. A gente até tinha uma brincadeira, né, que dizia, uma antiga atuante mediadora falava o seguinte, que no jantar, no almoço de domingo se falavam problemas da empresa, e na empresa se falavam problemas da família, né? Família. Então, essa mistura de público e privado, isso pode gerar também a preponderância de critérios subjetivos de competência em relação aos objetivos, o que vai gerar ascensão de parentes, como a gente está comentando, em detrimento de pessoas mais competentes. Então, pensando ainda no brasileiro, né, que geralmente é um ser dinâmico, tá no segundo, terceiro casamento, aí vem os filhos da nova esposa querendo entrar na empresa. E aí, aquele filho do primeiro casamento, esse já é o terceiro do indivíduo, fala, poxa, mas papai nunca me ofereceu. Às vezes o pai até ofereceu, mas lá atrás o menino não quis, mas agora ele queria, mas isso não foi comunicado. Então, a chance de ter esse monte de situação ocorrendo paralelamente e gerando todo esse caldo de conflito é muito grande. Uma terceira, então, né? Então, além do caráter emocional, desses critérios subjetivos, o controle patriarcal. Ainda existe uma ideia desse comando centralizado que pode ser uma vantagem, também pode acabar excedendo e ficando um pouco excessivo. Geralmente essas diferentes gerações também, o patriarca não aceita as novidades, ele quer mostrar como se faz, então isso pode engessar um pouco também as dinâmicas. E até isso, eventualmente, conforme esse patriarca também vai envelhecendo, né, acho que isso às vezes pode engessar que a empresa se renove, né? Que a sociedade se renove, né? Porque a economia está sempre mudando com novos desafios, né? Muitas vezes fundadores tiveram outro cenário e conseguiram superar os desafios deles com as ferramentas da época. E resistem, né? Poxa, mas não é assim que se faz, eu sei. Até às vezes uma própria resistência, né? Uma pouca resiliência. Até o fato de que tá já numa outra fase da vida e que, poxa, tô perdendo esse poder. Então, isso é bastante comum. Eu acho que acaba interferindo isso, né? No psicológico
psicológico desse patriarca no comando, eventualmente não trazer, não aprovar, né, as evoluções. Exatamente. Isso, né, evolução tecnológica, né, acho que a pessoa pode se sentir mais alheia, né. E é muito curioso, porque às vezes é assim, a pessoa traz o sobrinho, ou traz o filho pra isso, mas na hora do vamos ver, em que ele começa a perceber que ele tá ficando alijado, alienado, ele fala, poxa, mas estão me excluindo, né? Então assim, é muito sensível, é um momento de vida difícil, né, porque o indivíduo que sempre foi todo poderoso, imagina o fundador, de repente ele tá alienado ou se sente pouco conhecedor, aí ele resiste, muitas vezes de uma forma grosseira, porque é o jeito como ele sente que ele mostra poder, e aí você vai tendo todo um caldo de cultura para confusão de patrimônio pessoal e empresarial. Também uma forma de mostrar poder também é mexer no dinheiro. Então, às vezes a gente estuda alguns conflitos, né, que mostram aí grandes disputas, aí começa a ter uns excessos, alugou um jatinho para levar a esposa em São Paulo, né, geralmente pessoas do interior, para poder fazer umas extravagâncias, para mostrar que pode. Então, isso tudo vai gerando essa disputa por poder. E aí as confusões de papéis entre família e empresa vão ganhando uma escala muito grande. E eu acho que a confusão patrimonial, claro, isso não é aplicável a tudo, mas pelo menos pela minha experiência atuando no direito de família, que enfim, você também atua, então queria até ver se isso também se verifica com você. A gente vê muito essa confusão patrimonial, né? Principalmente na sociedade de advogados, sociedades médicas, que acho que também tem muita sociedade familiar, né? Então, às vezes você fala, não, precisamos ver as despesas da família, não está tudo pago pela sociedade, mas é da pessoa, é dos filhos, né? Acho que essa confusão patrimonial fica muito forte, né, em relação a isso, e pode ser um problema, né, eventualmente se algum dos sócios aí acabar arranjando dívidas pessoais, pode ser um problema que recaia em nome da sociedade, com essa confusão de patrimônio, né? Com certeza. E eu acho que você traz um tema muito interessante, que eu tô até de olho nele, que é assim, parece que o nosso direito foi pensado para pessoas físicas, né? Então, nosso Código Civil, nosso Código de Processo, mas a pejotização, ou pejotismo, que é uma expressão que nasceu, né, lá no direito do trabalho, mas que hoje, poxa, todos jovens de 18 anos, muitas vezes são estimulados a criar uma MEI, né, uma pessoa jurídica, só para não ter os direitos trabalhistas. Seguro de saúde, você tem que fazer né, pela empresa, pela PJ. É inviável fazer né, pessoa física, todo mundo faz e... Exato, e às vezes tem operadora que nem aceita mais pessoa física individual, porque ela não quer ter que ter tantas situações. Então, eu fico pensando nisso também, né, essa confusão patrimonial também vem dessa realidade, que assim, todo mundo é estimulado a criar PJ, até para tentar escapar dos aspectos duros tributários que a gente tem no Brasil. Então, cada vez mais a gente tem que começar a olhar para essa realidade de pessoa jurídica misturada com pessoa física, que aí é o mais confuso ainda pro direito. Outro dia eu tava dando uma aula aqui na nossa ASP, na especialização, né, de processo civil, e a gente tá falando de extinção da pessoa jurídica. Se a gente for olhar o nosso Código de Processo Civil, ele fala em morte da pessoa. Mas ele não fala extinção, a gente tem que usar por analogia a morte, né, para poder usar. Então, é muito curioso, a gente vai tendo que adaptar cada vez mais o nosso raciocínio mesmo. E talvez esse ponto seja, né, aproveitando que a gente está num momento aí de atualização de Código Civil, é um momento de também ter atenção sobre isso, né? Acho que isso é importante, talvez a gente ter mais claro isso nas nossas leis. Não que vá resolver, né? Porque os conflitos familiares não se resolvem, né? Não adianta termos 1000 leis sobre isso que não se resolverão. Verdade. E aí, sobre esses conflitos, né? Qual é a importância, então, da gente lidar, né? Como a gente faz para lidar bem com esses conflitos que são vivenciados nas empresas familiares? Isso é muito importante, porque às vezes o departamento jurídico ele acaba cuidando de forma separada, né? Então, o departamento jurídico cuida da parte empresarial, geralmente um outro advogado atua na parte de família, quando existe, e aí tem umas intersecções, né? E veja, não é problema ter 2 advogados em frontes, né? Em frentes diferentes, mas é muito importante um cuidado. Porque a situação familiar já envolve afetividade, pessoas sensíveis, às vezes em momentos de vida, com crises existenciais. Então, esse é um primeiro ponto, né? Se você tem interações familiares já sendo um terreno fértil para conflito, imagine então uma sociedade com todas as situações econômicas num país que não é nada simples, né? As empresas familiares no Brasil são guerreiras, porque tem um monte de obstáculo. Então, a gente vai ter, se a gente for pensar nessa superposição de família e empresa, a gente tem uma potencialização de conflitos. Por quê? Além dos conflitos habituais que já podem ocorrer em toda empresa, pela própria atividade, eu vou ter divergência de sócios diante da tomada das decisões. E muitas vezes isso vai acabar
tá gerando aqui problemas nas situações de enfrentar crise que a economia traz. Então, assim, precisamos tomar uma decisão rápida diante, por exemplo, né, quando veio o contexto pandêmico, o restaurante vai ter ou não delivery, né? Vamos ou não fazer um trabalho home office, quantos dias, como vai funcionar? Se você tem 2 sócios que estão polemizando em outros níveis, um vai dizer não só porque o outro propôs. Esse tipo de situação que parece até uma picuinha, mas que numa escala grande vai gerar grandes comprometimentos. Porque, como a gente falou, né, decisões têm que ser tomadas rapidamente muitas vezes. Então, acho que esse é um ponto importante. Essas desavenças familiares, elas vão impactando o dia a dia da empresa. E elas tendem a se espraiar. Alguns colaboradores ficam do lado de um, ou do lado do outro. Aí familiares também vão tomar partido de um ou de outro. Então, isso vai ganhando uma escala, né? E a conversa de geração. Muitas vezes confunde. Você não tá respeitando o papai. Não é questão de respeito com o papai. Respeito o papai, mas aqui na empresa, eu preciso... Estou falando com o meu sócio aqui dentro, né? Exatamente. A conversa é com o meu sócio. E o meu sócio precisa entender essa atualização. Então, é muito curioso, né? Como isso vai criando ali um monte de situação. E veja, é uma coisa muito curiosa, porque assim, todo mundo tá certo e todo mundo tá errado. No sentido de que, claro, se você quis ter uma empresa familiar, você tem que saber que vai ter superposições. E que talvez, em alguns momentos, você tenha que ser mais cuidadoso. Porque a pessoa você pode estar pensando no aspecto de sócia, e a outra pessoa entrou numa outra conexão. Então, isso vem, veja, tem vantagens e desvantagens, como a gente conversou, né? Exato. Então, eu acho muito importante isso. E tem um outro problema, Flávia, que eu acho importante, que é assim. Quando a gente faz o contrato social, né? Pensa você como, né, sócia, a cláusula final de sucessão. O que vai acontecer em caso de morte? Você lembra o que diz o seu contrato social? Não. Eu também nem lembrava do meu, até recentemente. Eu fui lá, falei, gente, a gente fala tanto disso. Porque é uma cláusula que fica pro forma. Exato. E numa empresa familiar, você não tá, né, preocupada. Não é. Vai continuar aí. Vai continuar aí, de alguma forma. Ninguém vai fazer nada, né? Enfim, meus filhos vão estar resguardados de alguma forma, né? Exatamente. E aí, é muito curioso, porque assim, às vezes, quando vem o falecimento, por exemplo, um advogado faleceu e tal, e a esposa dele é dentista, e ela nem é da área. E aí, ela, pelo contrato social, ela viraria sócia do escritório de advocacia? Não viraria. Então, vai ter que fazer a retirada dela em dinheiro. Qual é o valor? Ela tinha expectativa de que, pelo que o marido falava do escritório, que era o máximo, o sócio que falava, mas se a gente for pagar isso pra ela agora... Então, olha que problemão, né? E nas sociedades prestadoras de serviço, né, como sociedade de advocacia, sociedade de médico, não pode ser até que valha, né? Pode ser que valha. Mas não tem, normalmente, caixa pra isso, né? Pra pagar, pra indenizar. Exato. Tome o valor das cotas, né? Até porque a integralização é só pro forma, né? Coloca aí 5 mil, 10 mil cotas. Então, é muito curioso isso, assim, como a gente só pensa no problema depois que surge. Então, eu já fui procurada para fazer mediações em casos assim. O advogado tinha falecido, a viúva tinha expectativas ali, e eles queriam dizer, olha, não funciona assim, né? E é difícil fazer a avaliação, né? E a pessoa está em luto, ainda tem isso, né? A gente sempre fala que fazer mediação com pessoas em luto é possível, mas tem que ter muito cuidado, muita paciência com o tempo, não vai ser nos primeiros meses. Então, tudo isso foi, mas eu gosto sempre de lembrar disso. É uma situação porque a gente não dá atenção para as últimas cláusulas. A última cláusula é meio pro forma, né? A sucessão, o foro, né, eventualmente, a gestão de conflitos. Por isso que cada vez mais a gente pensa, poxa, como é que a gente pode tentar pensar numa saída interessante? Eu até estava olhando o Manual de Boas Práticas do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E ele estava falando, né, que a ideia é pensar em todas as empresas, e ele fala em familiares, fala, olha, o ideal é que no final dos contratos sociais tenha lá uma cláusula pensando na sucessão, tenha lá uma cláusula cuidadosa sobre gestão de conflito, indo para mediação ou para arbitragem, que seja, mas assim, de uma forma em que todos possam se sentir realmente contemplados. Então, cada vez mais a advocacia precisa prestar atenção nisso, porque depois talvez a gente tenha um problemão lá na frente, né, e que a gente poderia eventualmente ter criado um ambiente interessante para que as pessoas resolvessem, já que estão, né, essa morte, no caso da sucessão, ou mesmo o divórcio. Imagine um casal de advogados que atua junto, trabalha junto, e acaba tendo um divórcio ruim, muito difícil. Eles vão ter que conversar, né? Até eles resolverem. Do que fazer. E também é muito comum, né? Não só escritórios de pais e filhos, mas de casais, né? Enfim.
Considerando que os Exatamente. relacionamentos normalmente começam no ensino superior, a gente vê muitos casais da mesma profissão, né? Isso acaba acontecendo. Com certeza. E no divórcio, cada vez mais, a gente depara com a necessidade de ter que separar, né, escritório. E isso realmente, normalmente, não tem previsão de como fazer isso. Como fazer isso. E eu acho até que esse é um ponto interessante. A partilha de bens mesmo é um tema que o judiciário parece que não gosta de enfrentar, né? Ele Não. gosta de empurrar as pessoas para um acordo. Exato. Ou passa a régua no meio e pronto, né? Vocês que lutem Vocês aí, que condôminos. façam, exato, né? Né? Que não faz menor sentido, né? Perfeito. Você já entrou condômino, eu saio condômino, então não adiantou nada. Não adiantou nada, Né? né? Não partilhei, né? Exatamente. Até o IBDFAN tá pensando, né, Instituto Brasil de Direito de Família, fazer um projeto de lei para ver se a gente ajuda a melhorar um pouco esse cenário de partilhas, porque os juízes acabam não atuando. Então veja a importância que a gente tem. Sempre terceirizar é complicado, porque o juiz não conhece aquela realidade. Imagina, um casal, né, que tinha um escritório na localidade, o juiz às vezes pode ter outras perspectivas. Então, se essas pessoas conseguirem conversar, né, os sucessores, as pessoas que, né, no caso do falecimento, ou no divórcio, as próprias pessoas, ou seus advogados, né, vamos lembrar que a negociação, né, esse manual de boas práticas também fala em negociação direta, mas falhando a negociação direta, mediação ou arbitragem. Então, pensar em como eu vou criar esses espaços consensuais antes do conflito. Porque, de novo, né, quando todo mundo cria a pessoa jurídica, é só boas perspectivas. Que ótimo, que vamos beleza. fazer isso, aquilo, né? Enfim, vamos ter cheio de projetos, né? Exatamente. E ninguém quer pensar no fim. Acho que também isso é um pouco da cabeça do brasileiro. Tipo, ai, é mau agouro falar de morte, vou fazer um testamento. Esse outro dia eu estava falando com alguém exatamente isso, né? Que o Não é? brasileiro não se prepara para morrer. Né? Exatamente. E não se prepara para encerrar ciclos, né? Então, Exato. não se prepara para morrer, não se prepara para terminar uma sociedade. Então, acaba gerando conflitos, né? E a mediação, então, você vê como uma alternativa boa para ajudar a lidar com esses conflitos familiares. Porque a gente passa, até assim, o que é mediação, né? Muita gente até confunde, né? A gente, mediação, conciliação, né? Assim, são coisas diferentes, né? Então, ser mediadora, assim, acho mais propriedade que todo mundo para explicar o que é a mediação, né? Como ela funciona. Né? Legal. É ótima pergunta, porque ou as pessoas confundem com conciliação, que é um procedimento que o judiciário aplicou, ou aplica muitas vezes, né? Ou tenta aplicar, porque às vezes não faz muito bem feito, né? Eu sempre brinco que tem gente que participou de conciliação, mas que na verdade foi uma verdadeira coerciliação, porque foi mais coerção do que uma conversa, então é muito sério, a gente precisa melhorar a qualidade cada vez mais das conciliações judiciais. Mas a mediação, vamos dizer, é como se ela fosse prima da arbitragem e irmã da conciliação. Por que ela é prima da arbitragem? A arbitragem é um método de julgamento, né, como o Poder Judiciário. Então, digamos que eu tenho aqui um contrato de franquia, né, em que as pessoas estão disputando, ou uma sociedade familiar em que eles colocaram uma cláusula de mediação e arbitragem. Pode ser uma sociedade de advogados, por exemplo. Fala, ó, dando problema, se a negociação não der certo, vamos para uma mediação, para uma arbitragem. Então, a arbitragem vai ser um sistema de julgamento paralelo do Poder Judiciário, mas com uma esfera privada, né? A mediação, na verdade, é um procedimento estruturado de conversações em que as pessoas que estão em conflito vão ter mais rodadas de negociação com a presença de uma pessoa imparcial e capacitada, que é a mediadora, cuja função não é propor, fazer propostas, mas ativar essa autonomia para que as pessoas proponham. Então, eu sempre brinco, né, que a mediadora é uma desavisada útil. Eu não sei sobre o conflito, eu vou saber pela oralidade, vocês vão me contar, e a partir dali, elas vão me dizer o que está acontecendo com essa negociação, por que elas não estão conseguindo, né, o que elas propõem, como elas querem chegar. Então, é muito interessante porque, às vezes, o conflito está acontecendo, e elas cortam a comunicação. Então, os sócios param de se falar. Quando eles cortam o diálogo, muitas coisas acontecem. E uma pessoa fica desatualizada em relação ao que está acontecendo. Aí ela já fala, poxa, ele está sonegando a informação, ele quer me dar o golpe. Aí o sócio, alijado, acha que está sendo vítima. E o outro que alijou falou, mas ele é um folgado. Então, esse caldo de cultura desse conflito vai aumentando. Então, é muito curioso que quando eles chegam na mediação, tem um monte de coisa que um não sabe do outro. E aí, quando eles vão contar pra mediadora, mas o que aconteceu? Como vocês chegaram até aqui? O outro fala, mas por que você não me falou? Isso eu não sabia. Como é que eu ia te ajudar se você não tinha me avisado? É muito interessante, sabe, Flávia? Porque os dois chegam muitas vezes ali achando, isso aqui não vai dar nada. Só essa mediadora que acha que vai dar alguma coisa. Eu brinco, eu sou desavisada útil, né? Porque, bom,
estamos aqui, vamos ver. Né? Não... Então, é muito mais do que uma sessão, né? Porque a gente fala em conciliação, né? E como a gente vê no judiciário, é isso. É hoje aqui, vocês têm uma hora, resolve, não resolve, acabou, não vou jogar uma decisão, vamos decidir da forma que for. A mediação é um processo que, às vezes, então, leva tempo. Leva tempo. Eu sempre digo que a primeira reunião de mediação, ela é muito interessante, porque ninguém levou nem proposta, todo mundo, assim, desanimado, mas quando ele recebe informações novas, ele fala, nossa... Então tem coisa que eu não sabia, então talvez venha uma proposta. Olha, e falam assim, eu nem trouxe proposta porque eu achei que isso aqui não ia dar em nada. Talvez até impactado por aquela conciliação mal feita. Mas então semana que vem eu trago, vamos começar a conversar. Então a primeira reunião é muito interessante, ela vem para tentar demolir essa sensação de má fé, de falta de... credibilidade que eles acabaram criando no conflito. E é muito interessante que, assim, mesmo sem ter tanta fé, eles vieram. A gente sempre diz que o mais difícil é chegar. Porque a falta de confiança, o desânimo, até a ideia ansiosa de que o futuro é tenebroso, catastrófico, as pessoas se desanimam um pouco. Mas quando elas chegam, já que eu estou aqui, né? Geralmente, se elas vão, é porque tem algum espaço. Né? E os familiares têm isso também. Eu acho que tem uma carência de falar, de ser escutado, porque nos conflitos familiares tem isso. Imagina uma empresa familiar. O patriarca não admite, né? Pensando nas gerações mais antigas, que eram mais verticais as relações, né? Sim. A pessoa o avô dava um olhar pra gente, a gente já... Ixi, Maria, o avô tá bravo, né? Hoje não, as gerações são muito mais horizontais e falam mesmo. Então, eu acho que esse espaço de conversação é muito interessante. E às vezes, não coloca todo mundo na mesa de uma vez. Porque às vezes as pessoas, né, não dão conta ainda. Então, às vezes a mediadora conversa com uma pessoa, depois com a outra. Aí vai reunindo, né? Assim, a gente costuma sempre dizer que todas as pessoas impactadas por esse conflito precisam sentir que estão incluídas no processo, né? Porque se você incluir 2 filhos e o terceiro não... Ah, mas ela é médica e ela não tá na empresa. Não tá. Então, mas ela... Faz parte, né? Então, eu diria que nem é só o irmão da conciliação, irmã da conciliação e primo da arbitragem. É primo também de uma sessão de terapia, né? Pois é. Você sabe que, assim, a gente sempre tem essa situação, né? De, poxa, mas... Você tem que ter muita coragem de fazer mediadora, porque vem temas. Mas o que é legal da mediação é que a gente não precisa ir lá na infância necessariamente. Embora eles possam trabalhar e falar, olha, então, realmente tem temas interessantes aqui, mas pensando objetivamente na empresa. Porque o terapeuta vai longe, né? Claro. Lá fica na infância e busca tudo aquilo. Busca, não, a ideia é justamente tirar, né, e objetivar pra né, afinal é uma empresa que precisa ter o problema resolvido, né? Você falou isso, eu me lembrei que uma mediadora me contou uma vez que ela participou de uma mediação empresarial familiar, tava indo muito bem, de repente, assim, tipo, na 4ª reunião, quando já tava se encaminhando, veio uma história de que na infância acontecia isso e aquilo, e aí ficaram, assim, uns 45 minutos, ela escutou e falou, e aí ela falou, uma coisa bem legal da mediação é isso, hein? É uma conversa sobre a conversa, olha, gente, eu vi que vocês foram pra esse lugar e tem bastante coisa lá, só que assim... O nosso foco aqui é o empresarial familiar. O que vocês querem fazer? Vocês querem ganhar? Vocês querem dedicar mais sessões para isso? A gente vai estender essa mediação. Vocês têm um recorte de tempo, vocês querem objetivar. O que vocês querem fazer? Porque isso é legal da mediação, é uma autonomia, né? Ah, não, agora que a gente começou, a gente quer endereçar. E aí eles falaram, não, a gente prefere voltar para a empresa e isso a gente vai trabalhar numa outra conversa, num outro momento. Porque é isso, né? Assim, podem aparecer essas situações e elas são importantes, só que a gente tem que lembrar o foco. Exato, né? Se o foco é na empresa, tem que ter um mínimo de... Por mais que a questão emocional seja envolvida, né? Tem que ter um mínimo de objetividade para conseguir direcionar os conflitos, né? Exato. Então, como que a gente, né? Pra gente chegar a essa mediação empresarial familiar, né? Você falou, o ideal é que isso conste de um contrato social, né? Ou senão, mas mesmo que não conste, as partes podem buscar, os sócios podem buscar um mediador para isso, né? É muito interessante isso, porque a gente tem várias formas de chegar na mediação. Uma realmente é a previsão contratual, mas a gente ainda não tem muito uma cultura de prever, né? A gente ainda tem as cláusulas de gestão de conflito muito focada em foro, né? De novo, vamos olhar para os contratos sociais. Foro da comarca, foro da cidade. Mas assim, a autonomia privada é a grande base. Então, a qualquer momento, mesmo sem cláusula, mesmo sem previsão, as partes podem se engajar. Mas, claro, aí a advocacia, muitas vezes é quem encaminha. A advogada fala, poxa, tem muitos problemas aqui que não são só jurídicos. E se a gente for judicializar isso aqui, a empresa pode se comprometer, né, na sua dura situação de sobrevivência. Então, a advocacia pode ser realmente uma das pessoas que encaminha, né, uma das que direciona. Tem também consultorias. Muitas vezes as empresas familiares, quando começam a patinar, elas contratam consultoria profissionalizada para tentar
o que a gente pode melhorar, né, para ter uma qualidade melhor? E essas consultorias fazem um mapeamento do conflito e falam, puxa, não é que tem uns ruídos entre os sócios, vocês precisavam lidar com isso em mediação. Então, olha a importância da advocacia, né? Assim, você pode ser uma advogada que atua para uma empresa, a empresa está cheia de conflitos internos, às vezes você nem sabe, porque não chegam em você está lidando com outra parte, sei lá, você está fazendo a parte civil da empresa, e aí chegam assim, olha, Flávia, doutora Flávia, eu acabei contratando uma consultoria e falaram que nós aqui, sócios, estamos periclitando uns ruídos. E aí? Falaram que eu tenho que ir para mediação. Que é isso? Então, olha como que a advocacia tem que estar preparada também, né? Você faz isso, doutora Flávia? Faço, claro, vou te dar todo esse meu assessoramento. E você vai ser uma negociadora nessa mediação, né? Como uma das partes mesmo, né? É, exatamente. Porque isso é muito legal também. Na mediação familiar, existem algumas pessoas que acham que quem fala mais é a pessoa. Então, por exemplo, num divórcio, numa mediação de divórcio, que eles estão discutindo situações sobre a partilha. Vamos imaginar que é um caso em que a mulher não sabe se ela quer continuar sócia do marido ou se ela quer a parte dela em dinheiro. Nesse caso de cisão. Muitas vezes o marido quer que ela continue, porque aquele desenho da empresa tá ótimo pra ele. Sim. Ele fala, eu vou te pagar esse valor. Mas ela já não confia mais tanto nele. Fala, pô, e se depois tiver um passivo trabalhista? Eu não sei se eu quero continuar. Muitas vezes ela vai usar a mediação pra ter esse espaço de fazer perguntas, de esclarecer, para ela poder tomar uma decisão informada. Então, a mediação vai ser esse espaço em que ela vai voltar a se sentir, vamos dizer, mais empoderada, mais fortalecida para tomar a decisão. E talvez ela nem tome agora a decisão. Isso é uma coisa interessante que já aconteceu também numa mediação. Era um caso assim, era uma senhora que já tinha quase 70 anos, o marido pediu o divórcio, eles estavam, enfim, finalizando o casamento, e ele queria que ela continuasse sócia. E ela dizia, poxa, mas eu nunca... Né, eu era sócia nominal, mas eu nunca fui. E aqui, se eu quiser ser sócia, se eu quiser ir na empresa? Então, ela usou a mediação para ir perguntando para ele essas coisas, né? No final, na terceira reunião, ela falou assim, olha, eu agradeço, eu entendi várias coisas, eu vi que eu tenho possibilidades, mas eu ainda não sei, eu quero um tempo para eu decidir o que eu quero para minha vida. Talvez eu queira mesmo minha parte em dinheiro, mas aí você vai precisar de um tempo. Mas eu quero parar a mediação por aqui, porque por enquanto eu estou satisfeita com o meu nível de informação. Faltavam informações, né? Exatamente. Faltavam informações para ela conseguir decidir e pensar sobre a decisão dela. Isso é muito legal. E quando você pensa na mediação, isso é uma coisa legal que eu já escutei muito também, né? Quando as pessoas contam o que aconteceu, olha, aconteceu isso na empresa e tal, e aí fala, poxa, mas por que você não me falou antes? Aí viram pra mim, Fernanda, sem ofensa, mas assim, precisava vir pra mediação pra você me explicar, né? Numa última, o indivíduo falou assim, precisava, porque a gente não se escuta, a gente fica trocando notificações e um acusa o outro, precisava desse espaço e tempo da mediação pra falar, ó, vamos colocar as cartas na mesa, no sentido de clarificar o que está acontecendo. Então, a mediação, eu já fiz mediação como advogada também. E eu aprendi muito sobre a minha cliente. Porque a mediadora fez umas perguntas e ela respondia, eu falava, gente, mas... né, coisas que a gente tira como pressuposto, né? Sim, tipo, exato. Né? É óbvio. Não, ela respondeu o contrário. Porque é isso, né? A mediação vai ser esse espaço em que a pessoa vai poder conversar. E a mediadora, como não sabe, ela pergunta coisas que a gente pressupõe. Exato. Eu acho que é muito isso também, né? No trabalho, claro, fora toda a preparação para essa atividade de mediação, é muito diferente de você estar com alguém, né, com um juiz julgando ou tentando conciliar, né, com o conhecimento dos fatos. Eu sei que você está pedindo A, você está pedindo B, e às vezes nem se consegue chegar a um meio termo, como uma pessoa que está por fora, né, de fora totalmente sem conhecer, né, os fatos e os elementos de conflito, a não ser aqueles que são relatados pelas próprias pessoas, né. Exatamente. E é muito interessante porque, assim, embora muitos digam, então, num divórcio é a própria pessoa que tem que falar. Eu acredito muito nessa autonomia. Muitas vezes, nos casos em que eu atuei, tanto como mediadora como advogada, mas mais como mediadora, no começo a pessoa fica mais intimidada, a esposa fala, não, eu quero que o meu advogado fale, eu quero que a advogada começa a falar, na segunda reunião ela já se solta, na terceira ela é mais protagonista, porque temos nosso próprio tempo, né? Eu acho que é como o luto que você falou, né? Acho que o divórcio também é um rompimento, também é um luto, né? Não adianta falar, não, rompemos, vamos aqui, né? Hoje vamos definir essa partilha. Acho que muitas vezes né, as partes ali precisam de um tempo, e isso dentro da empresa familiar também acontece, né? Porque como tem o aspecto emocional envolvido, acaba sendo a mesma forma, né? Perfeito. Eu acho que é realmente um luto, estudando as fases do luto, né? Negação, raiva, depressão, a gente pode identificar o luto como uma reação a uma perda significativa, não só da vida, mas da saúde. Então, às vezes é isso, o sócio está com um diagnóstico horrível, né? E aí, assim, ele precisa sair da empresa, mas ele não sabe como sair. E ele quer uma saída honrosa, mas ele não quer parecer
acontecer? E as pessoas falam, não, continua trabalhando, você vai ficar bem. Às vezes todo mundo acha que tá ajudando. E na verdade tá sofrendo uma pressão, né, não aceitando, e às vezes ele precisa falar isso, né, Exatamente. Não, eu não quero mais, né, Quero, exatamente, olha, isso aqui é pra gente conversar, eu agradeço, mas eu não quero, eu quero falar com todos vocês de uma vez, que eu preciso sair, eu sinto, agradeço. Então é muito curioso, assim, como as pessoas, elas às vezes pressupõe muita coisa, e a mediação é esse espaço assim, não, vamos clarificar o que acontece, por que acontece, como, né? E aí as pessoas se sentem à vontade. Você sabe que até situações de família mesmo, assim, tipo, eu acho que tal pessoa deve entrar na empresa. É muito interessante quando a mediação ela é utilizada para isso, né? Fala, olha, essa consultoria, por exemplo, né? Fala, olha, vamos ter uma situação familiar ruidosa se vocês não resolverem isso. Então, que tal a mediação, por exemplo, para definir se vai ser uma administração doméstica ou um perfil profissional? Porque tem isso, né? Às vezes as novas gerações não estão interessadas em administrar aquilo como o patriarca ela fazia, né? Exatamente, é de outra área. Então, vamos fazer esse movimento consciente de ir para uma gestão profissional, né? Inclusive para cargos de direção. Vamos estabelecer critérios, então, quem vão ser? Porque tem um familiar que trabalha na frente e outro que não trabalha. Assim, tudo que é, vamos dizer, aquela fofoca de domingo, porque ele é o preferido, porque ele tá perto, mas eu sou alienada, ali já... Tudo isso, vamos colocar na mesa, vamos conversar. Porque isso é um trabalho mesmo interna corporis, né? Às vezes é assim, olha, tem um fantasma aqui, que é um passivo fiscal, né? E agora veio uma proposta do governo de fazer uma negociação. Vamos agora, não vamos. Sempre tem uma crise, né? O Brasil sempre é um país tão desafiador. Então, isso é momento. Então, acho que todo mundo participar e ter a chance de ser escutado, principalmente, mesmo que seja uma decisão que ele fale, bom, eu fiquei na minoria, mas eu fui incluído na matriz de decisão. Isso é muito interessante, porque é trabalhoso, é verdade, a gente não pode negar, que é mais rápido uma pessoa só decidir. Sem dúvida. Só que isso é potencialmente mais danoso, vamos dizer, para as relações familiares e para esse senso, vamos dizer, de pertencimento, que é tão importante. É verdade, porque isso, né, envolve esse aspecto de ser ouvido. Exatamente. Que às vezes não tem espaço, então às vezes é isso que precisa, né, ser ouvido para poder opinar. Exatamente. Ainda que uma opinião não seja aceita, né? Mas só de poder colocar a sua opinião à mesa de negociação faz diferença, né? Uma vez eu participei, foi bem interessante, de uma mediação em que você tinha alguns sócios que foram, né? Na verdade, um sócio representando um grupo. E aí, depois de 4 reuniões, tudo isso tinha sido bem explicado. Esse sócio falou assim, olha, tem uma sócia que quer vir na 5ª reunião, ela tem umas dúvidas. E aí eu pensei, puxa, mas será que o outro lado vai ter que explicar tudo de novo, né? E ele falou, explico. Aí ele veio nessa 5ª reunião, ela fez algumas perguntas, ele respondeu, e a partir dali eles conseguiram. Vejam que importante, ele teve abertura, ele falou, pô, já expliquei tudo em 4, vou fazer um resumão pra explicar em uma. Mas aquilo era importante, porque ela queria tirar as dúvidas que ela tinha. E vejam, e se ela não fosse escutada? Né? Isso é que é legal da mediação, a mediação ela é inclusiva. Então assim, surgiu um personagem que não veio, veja, ela escolheu não vir e deixar o fulano aí. Mas depois ela mudou de ideia e falou, puxa, mas eu tenho umas dúvidas, eu queria eu mesma perguntar. Então a mediação permite, olha, ela não veio inicialmente, ela estava representada, mas agora ela quer vir, tudo bem, autonomia total, claro, pode vir, eu faço um resumo, eu respondo as dúvidas. E se ela não tivesse podido vir? Ela provavelmente ia boicotar, ia ser alguém contra. E ia, às vezes, eternizar esse problema, né? Exatamente. Inclusive levar ao judiciário um problema que poderia até barrar a administração da sociedade, né? Olha como isso poderia ganhar uma dimensão, uma escala, se ela se tornasse, vamos dizer, contra aquele cenário. Então, isso é legal da mediação, essa flexibilidade, né? Olha, estão aparecendo outras pessoas, às vezes que não foram mapeadas no começo, né? Não eram pessoas que, sei lá, digamos que um dos sócios ficou doente, aí um filho mais velho dele começou a se aproximar da empresa e tá entrando agora. Se essa pessoa não foi incluída de uma forma adequada, daqui a pouco vem aqui, né, fazer uma oposição. Então, todos esses cuidados é bem interessante. E a mediação ela é muito fluida. Para o mediador é natural ter muitas complicações. Ai, tava tão bem, agora entrou alguém. Não tem problema, é assim mesmo. A mediação ela é inclusiva, né? Assim, a gente sempre diz que enquanto tiver todo mundo falando, tá tudo bem. Agora, quando vem um silêncio mortal, que ninguém quer falar mais nada, tipo, travou. Aí aí fica difícil de evoluir, né? Aí a gente sempre tem uma ferramenta na mediação, que é uma sessão separada. Então, se a gente tá fazendo uma reunião conjunta, todo mundo engajado, de repente, um fica quieto, outro fica calado.
Porque eles não querem mais compartilhar. Deve ter alguma informação sensível que eles não querem falar na frente do outro. Então, uma ferramenta que a gente tem é pedir uma sessão privada. Falar, olha, a gente tá evoluindo aqui. Uma ferramenta da mediação, vocês podem pedir, a mediadora também. Vamos fazer uma reunião separada? Eu gostaria de conversar separadamente com você, depois você. 10 minutinhos com cada um, tudo bem? Podemos? E aí, nessa reunião, ele fala, então, Fernanda, não queria comentar, mas isso tá me incomodando, porque, poxa, se a gente prever isso, e lá na frente, não sei. Bom, e aí, como é que você quer endereçar? Quer pensar num jeito? Eu vou pensar num jeito de falar. Então, ele quer um tempo, às vezes, pra ele se situar. Preparar e conseguir pôr a opinião, né? Eu acho que isso é relevante. Muito interessante, né? Porque a forma faz toda a diferença, né? Às vezes, e eu também acho isso interessante. A mediação é um local em que surgem coisas novas. Então, assim, eu falei da advocacia ser versátil, né? Porque você preparou pra reunião, tal, e aí surge uma informação nova. Por isso que é legal não ser uma reunião só, né? Você fala, bom, essa é a primeira reunião, a gente vai ter outras oportunidades, vocês querem... Geralmente eu gosto de marcar assim, né? Eu combino com as pessoas, vamos marcar uma por semana, a gente faz um calendário. Porque aí consegue digerir as informações, né? Exatamente, se tem alguma dúvida, eu quero buscar, eu quero ter mais dados. Então eu gosto bastante desse cenário de uma por semana, de 1 a 2 horas a reunião. Os americanos gostam muito de fazer tudo uma semana inteira, então fica o dia inteiro. Os americanos, né? A gente vê um pouco em filme, né? Também, né? Se trancam e ficam lá debatendo até o infinito, né? Exatamente. Também pode ser, se a família quiser, alguém vem de outro estado, dá pra fazer. Eu não tenho muita experiência disso, porque as pessoas do Brasil não têm muito essa cultura, né? Sim. Uma vez até fui chamada pra fazer uma mediação que a pessoa queria a semana inteira, imagina. Ela queria segunda, terça, quarta e quinta, manhã e tarde. Das 9 às 12, um horário meio comercial. Eu falei, gente, mas ela quer rodadas de mediação das 9 às 12 e depois das 14 às 18, 4 dias seguidos, né? Primeiro, é difícil achar uma mediadora, né? Que tenha toda essa disponibilidade. Exato, derruba essa agenda aí, né? E segundo, que as próprias partes devem ficar muito cansadas, imagino. Exato, fica exaustivo, né? No final eles desistiram e eles iam fazer um novo modelo. Mas olha o tamanho da autonomia, né? Quer dizer, eles podem formatar um jeito que funcione, podem experimentar, depois falar, olha, realmente não dá. Então, tem bastante opção aí. Tá ótimo. Nosso bate-papo foi muito interessante, né? Essa mediação tem bastante coisa, né? Bastante campo pra gente aplicar. Verdade. E isso dentro da empresa familiar, a gente viu que às vezes é uma alternativa que as pessoas esquecem, né? Acho que está sendo cada vez mais aplicada no Brasil, né? Mas esquecem e talvez com a mediação a gente possa ter, né? Voltando aos números que falamos no início, né? Uma sobrevivência maior dessas empresas, dessas sociedades familiares. Perfeito. Né? E eu acho que é mais uma ferramenta para advocacia, quer dizer, nem tudo vai para mediação, nem tudo vai para o judiciário. Então, mais uma forma de atuar como negociadores. E tudo também a gente acaba desafogando também, né, os órgãos, o judiciário, e isso é importante, porque outras formas, né, que a gente sempre fala de solução dos conflitos, acabam sendo relevantes e acabam contribuindo para a sociedade como um todo, né? Perfeito, verdade. Né? Mas, Fernanda, eu queria agradecer sua presença, é sempre um prazer ter você aqui, sempre nossa parceira da ASP, nos nossos cursos, nos nossos eventos, e dizer que foi muito bacana o bate-papo aqui sobre a mediação. Eu espero que a gente tenha outros episódios aqui para voltar a conversar. Obrigada, Flávia, é um prazer, conta sempre comigo. Obrigada a todos que nos acompanharam, em breve teremos mais um episódio. Muito obrigada.